Qual seria a sua atitude nessa situação? Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um que você faria. Gente, o que vocês faria aconteceu, é real, história real, aconteceu comigo, tá? O que você faria se você tivesse desempregado, procurando por emprego e aí colocou currículos e mais currículos em várias empresas e nunca é chamada. Aí de repente você está em casa em um dia e aí você recebe uma ligação e é uma empresa te convidando a fazer uma entrevista. Você está desempregada há muito tempo e daí você fica feliz e contente. Só que a empresa deixa lá o horário para você estar lá, o endereço, tal, como uma coisa normal. Ignorem a minha vassourinha aqui. E aí, gente, a empresa marca com você às 2 horas da tarde para a sua tão sonhada entrevista. E aí, de repente, você chega lá 15 para as 2, né? Porque afinal você não vai chegar atrasada, porque você tem que mostrar uma responsabilidade, certo? Certo. E aí você tá lá de boa, sentada na recepção e dá 2 horas da tarde. Aí você pensa assim, ah, vão me chamar, são 2 horas. Só que aí, de repente, não mais que de repente, dá 2 horas, dá 2h15, dá 2h30 e nada de ninguém te chamar pra entrevista. E você tá ali na recepção e a menina, a recepcionista, tá te vendo e não fala nada. E aí você vê um monte de gente chegando, um monte de gente pra ser entrando e você lá esperando a sua entrevista que estava marcada para as 2 horas da tarde. O que vocês fariam, pessoal? Aí, de repente, a recepcionista chega para você e fala, olha, o patrão está em uma reunião e não pode te atender agora. Ele pediu para que você aguarde mais um pouco. Até aí tudo bem, né? Você tá precisando, você tá ali ansiosa, mas você vai fazer o quê? Você vai aguardar. Tem outro jeito? Não. Só que aí, minha filha, dá 3 horas, dá 4 horas, dá 5 horas e nada de ninguém te chamar. E você ali inquieta, ali sem saber o que fazer, com vontade de ir embora, mas aí você lembra que tá precisando do emprego e aí você vai lá, entra na recepção, aí pede água, aí ninguém te fala nada, enfim. Sabe que horas que eu fui chamada para fazer a entrevista? Barulho de moto. 6 horas da noite. Eu cheguei lá 15 para as 2 da tarde, que era o horário da entrevista, e eu fui ser atendida 6 horas da noite para fazer a entrevista. Moral da história, eu fiquei ali porque eu sou uma pessoa paciente. Eu não sou assim uma pessoa que não tem paciência para nada. Eu sou uma pessoa paciente. E foi bom eu ter ficado, porque eu passei na entrevista e aí eu consegui o emprego na época, né? Porque isso tem um tempinho, eu era nova. Eu era adolescente e aí passei na entrevista. Aí depois eu fico pensando, se eu tivesse ido embora, se eu tivesse desistido como muitos fariam isso, e muitos chegaram pra mim e falaram, ai, tu é doida. Se a própria recepcionista, depois que eu entrei no trabalho, depois que eu tava lá já trabalhando, ela mesmo falou, duvido que eu ficaria, se fosse eu, teria ido embora há muito tempo. Mas eu fiquei, gente, de 2h15 até 6 horas da noite, mas o resultado veio positivo. Então, assim, tem coisas que são escolhas. Você faz a sua escolha e aí eu escolhi ficar, esperar e me dei bem. Então, gente, deixa aqui nos comentários o que você faria. Se você esperaria também ou se ia embora. Deixa aqui nos comentários. Tchau, gente. Beijo.